Bom dia. Bom dia, Flá. Hoje eu vou contar pra vocês. Eu tava aqui escrevendo e como o chimarrão da consciência hoje não iria sair, eu vou fazer a partir de amanhã. E então eu tava aqui escrevendo, né? Eu recebi um convite ontem do Marcos pra contar histórias que inspiram, né? Ele me trouxe a consciência de que o chimarrão da consciência pra ele, na vida dele, inspirou ele a criar esse projeto que ele vai começa hoje, e eu vou adentrar o palco com ele, contando a minha história. Histórias que inspiram. E baseado nisso, hoje pela manhã, eu comecei a escrever. E veio tanta coisa legal, sabe? Veio tanta coisa bacana que eu já vivi. E eu, por que não compartilhar com as pessoas também que me acompanham no chimarrão da consciência? Para que eu também possa ser essa inspiração para as pessoas que me seguem. Que se eu puder inspirar outras pessoas a criarem algo diferente nas suas vidas, uau, que grandioso que é isso. E bom dia, Ingrid, seja bem-vinda. Então, Ingrid, se você não acompanhou nenhum vídeo, nenhuma live, todos estão salvos lá no IGTV ou lá no meu canal do YouTube. Você pode ir lá escolher qualquer um que vai ser contribuição para o seu dia e ouvir. Tem muita coisa legal lá. E baseado nisso, hoje eu comecei a escrever. Então eu vou trazer para vocês um pouquinho do que foi isso, sabe? De uma forma diferente. Talvez à noite, quando eu estiver falando com o Marcos, a história se desdenhe de uma outra forma. Mas nesse momento, eu trago a história de uma criança que nasceu no interior de Frederico Westphalen, uma família de agricultores com 8 irmãos, eu sendo a 8ª filha. E essa criança, hoje eu nomeio ela como uma criança lunática, porque o que ela gostava de fazer era cantar, era ficar olhando para a lua, se embalando nas noites de lua cheia numa rede. Gratidão, Ingrid. E deitava na sacada da minha casa e ficava olhando as estrelas, admirando as estrelas. E eu sempre me achava um pouco diferente, só que eu não reconhecia essa diferença que eu verdadeiramente sou. Na escola, eu também não me reconhecia, eu sempre me achava esquisita, estranha, diferente. Eu tinha alguns pontos de vista que hoje eu reconheço que eram pontos de vista, mas na época eu nem sabia o que era isso. Mas sim, eu tinha dificuldade de aprendizagem, eu comprei isso como uma dificuldade, eu tinha certo ponto de vista em relação a aprender matemática, eu tinha muita dificuldade, sempre pegava exame em matemática, né? Eu era a única que estava lá fazendo a provinha de recuperação. E com isso eu fui recebendo informações, né? Que eu era burra, que eu não aprendia. E eu fui criando esse processo todo, né? Comigo. Essas crenças que a gente vai criando desde a infância. Que você não é capaz, que você é burra, que você não faz nada direito, que tudo é muito difícil. E aí a gente vai colocando dentro da gente sem saber que isso é uma crença, sem saber que isso vai gerar alguma coisa na vida da gente. E a gente vai se fechando para o mundo. E mesmo assim eu fui recebendo essas informações, né? E fui seguindo, fui me desenvolvendo, fui crescendo. E até eu vou ler o que eu escrevi para vocês agora, sabe? Porque eu acho que é isso que vai conectar com quem vai entrar aqui. Talvez vocês se conectam com a minha história, que vocês possam criar a história de vocês a partir disso, de um novo olhar, de uma nova perspectiva.
E aí quando eu ficava olhando e querendo saber, então, olha, eu ficava olhando lá nas noites de lua cheia, olhando para o céu. De dia eu deitava no gramado e ficava olhando para o céu, aquelas nuvens, como agora eu estou falando com vocês, aqui na minha frente tem uma janela e eu estou olhando para as nuvens. E eu ficava olhando e admirando. E aí, como eu nasci numa família católica, né, a gente aprendeu assim que não podia a questão do pecado, né, que você não podia pecar, não podia falar palavrão, que era feio, a questão de que você não podia brigar, senão você ia pro inferno, né, então você tinha que ser uma menina boazinha, porque as meninas boazinhas é que iriam pro céu. E eu ficava me imaginando como que era esse céu, então. Eu imaginava uma escada, a gente subindo, quando essa criança, né? Essa criança, ela imaginava uma escada de subindo todos os degraus para chegar nesse céu, alguém abrindo a porta e você adentrando esse espaço do céu. E assim eu ficava me imaginando, alguém me recebendo nesse céu, eu sendo a menina boazinha, eu respeitando o pai e a mãe, eu não falando palavrão, eu fazendo tudo que as pessoas me pediam. Eu ia adentrar esse reino dos céus, esse espaço do céu. E assim eu fui criando isso. Então eu aprendi que eu tinha que obedecer sim, que eu não podia falar palavrão e que eu tinha que respeitar os mais velhos e que eu tinha que seguir fazendo aquilo, sabe? Isso também, depois com o desenrolar da história, a gente vai entendendo tudo o que era isso, né? Mas sempre querendo saber o que tinha mais, o que tinha além das nuvens, o que tinha mais além do céu. Sempre desejando querer saber, sabe? E assim eu viajava nos meus pensamentos. Como eu morava no interior, na época, depois conforme eu fui estudando, fui para a escola, eu gostava muito de ler. E como a gente morava no interior, a gente não tinha como sair, a gente não saía muito para a cidade, a gente falava, né? E a gente não tinha acesso à tecnologia que a gente tem hoje. Então, o que eu fazia? Eu ia para a biblioteca e eu pegava os livros emprestados para ler. Então, eu lia muito livro. O Augusto Cury foi os livros deles foram os primeiros que eu mais li, assim, sabe? Eu lia quase todos eles, do Paulo Coelho. Então, eu mergulhava naquelas histórias, fechada lá no meu quarto, eu lia aqueles livros e viajava naquelas histórias, assim, nossa, quanta coisa incrível acontecia. Mas dentro dessa viagem, dentro dos livros. Então, os livros desde sempre me acompanham, sabe? Eu gosto muito da leitura, gosto muito de ler. Só que na época a gente não comprava os livros. Eu ia na biblioteca lá e locava os livros, levava para casa e lia. Então, isso que me inspirava, sabe? Eu adorava adentrar esses espaços. Não tinha essa parte de tecnologia, de a gente se conectar com outras pessoas. Então, a gente ia mergulhar para os livros. Assim a gente vai se desenvolvendo, criando as nossas próprias histórias, né? E aí toda vez que eu brigava com uma irmã, com a minha irmã, porque tinha sempre uma irmã que eu brigava mais, né? Às vezes a gente não se dava muito certo, porque eu queria botar as roupas delas, porque eu ganhava, como eu era a última, eu sempre ganhava as roupas das irmãs que vinham vindo, né? E eu queria às vezes botar uma roupa nova, eu queria pegar uma roupa de uma irmã minha, que era a mais próxima de mim, né? E aí, às vezes, ela não gostava dela, brigava comigo e coisa e tal. E aí, o que acontecia? Quando eu brigava com alguém, como eu tinha essa crença já colocada dentro de mim, que eu tinha que ser uma menina boazinha e que aí eu iria pro céu, que eu já imaginava como era esse céu, né? O que era esse céu, toda vez que eu brigava, vinha um sentimento de culpa dentro de mim. Sabe? Então, toda vez que eu desobedecia a ela ou que eu brigava com alguém, brigava, modo de dizer, a gente se desentendia porque eu queria botar uma roupa dela, ela não queria que eu colocasse aquela, queria que eu colocasse outra, mas eu queria sair bonita, eu gostava, assim, queria me vestir como ela se vestia. E aí, o que acontecia? Eu colocava aquela roupa, a gente brigava e eu ia para aquele espaço da culpa de mim mesma. Daí eu ia me julgava, me colocava de errado, sempre para menos, né? Sempre me colocava naquele lugarzinho do cocô, né? Cocôzinho do bandido. Mas naquela época também, né? A gente não sabia, eu queria era ser a menina boazinha, porque é assim que eu tinha aprendido. Então,
tudo isso vai gerando o quê? As crenças limitantes, de que eu não posso, de que eu não sou boa o suficiente, de que eu não sou capaz, de que eu sou burra mesmo, sabe? E aí a gente vai acabando o quê? Contando as próprias histórias para nós mesmos e acreditando nisso, sabe? E isso acaba o quê? Parando as nossas criações, parando a nossa vida. E toda vez, essa minha irmã, ela desenhava, ela pintava, ela fazia umas coisas lindas, sabe? E quando chegava de eu ir pra escola, eu admirava muito ela, assim, pela habilidade que ela tinha de fazer desenhos. E aí, quando chegava de eu ir pra escola, tinha que levar algum desenho, ou eu tinha alguma dificuldade para fazer algum tema da escola, eu perguntava para ela me ajudar. E sempre que eu perguntava para ela me ajudar a fazer esse tema, o que ela me pedia? Aí a mãe tinha perguntado para ela, lavar a louça, lustrar a casa, varrer o chão, essas coisas, sabe? Aí ela disse assim, então primeiro tu vai lavar a louça, daí depois eu faço o desenho para ti. Primeiro tu vai ilustrar a casa, daí depois eu faço o desenho pra ti. Então sempre eu tinha que fazer alguma coisa para receber algo em troca. Eu nunca podia receber sem precisar fazer nada. Então sempre eu tinha que fazer algo para receber. E quantos lugares ainda hoje na vida da gente a gente acha que a gente precisa fazer alguma coisa para receber algo em troca? Acontece isso com vocês ou aconteceu só comigo? O quanto ainda vocês estão buscando o reconhecimento, a validação do outro, e daí vocês querem dedicar o máximo para que o outro possa pelo menos te dar um abraço, te dar um sorriso, te dar um elogio, sabe? E o quanto isso está ligado com aquilo que você já viveu, né? Então, olha só. Aí chegou então a época... se identifica muito, Xenon. Então, olha só, isso era quando a minha fase de criança, né? Aí tá, daí passou a adolescência, todo esse processo, né? Morando lá fora, lá no interior. E aí veio a época de... terminei o terceiro ano, vamos pra faculdade. E aí o que veio? A primeira coisa assim, nossa, daí no terceiro ano a gente já estudava na cidade, porque no ensino médio lá a gente estudava no interior, né? Nas escolinhas do interior. Então agora eu vou estudar na cidade, eu vou conhecer outras pessoas. Aí tá, terminou o ensino médio, tudo, e aí o pessoal já tava falando de faculdade. Eu disse, o que eu vou fazer, sabe? Qual é o curso que eu vou fazer? Eu pensava, né? E disse, bom, uma coisa já certa, eu não quero nem pensar coisa que tem cálculo, porque todo que tinha cálculo eu sempre reprovava, né? Eu reprovava não, eu pegava exame e eu tinha que fazer a tal da prova do exame. E aí, em cima disso, o que eu já criei? Eu já criei uma crença limitante que eu tenho dificuldade de aprender cálculos, aprender matemática e que isso é muito difícil. Aí eu já comprei esse ponto de vista pra mim. Então, quando eu fui pra faculdade, eu pensei assim, não, eu vou querer fazer alguma coisa que trabalhe com o corpo humano, mas que não tenha nada dessas coisas de cálculo, sabe? Eu quero estudar, mas que eu não precise fazer cálculo. E aí tá, aí veio assim, Frei, eu gosto de me exercitar, então eu vou fazer educação física. Mas eu também queria entender o que as pessoas pensam, o que elas pensam a respeito de mim, né? E também eu queria me conhecer, porque falam tanto da gente se conhecer que a gente nem sabe quem que a gente é. Aí veio, então eu vou fazer psicologia, mas eu também gosto de fisioterapia. Aí, naquele processo todo, eu disse assim, então eu vou fazer vestibular, vamos ver qual que eu passar primeiro dessas opções, eu vou fazer. E eu passei em educação física e psicologia, na época. E aí, qual eu escolho? Né? Veio a opção de escolher, agora para onde eu vou. Aí eu já tinha minhas irmãs que já estavam morando aqui em Passo Fundo. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou me mudar para Passo Fundo. Vamos conhecer uma cidade grande, tem outras possibilidades. E eu vou fazer educação física lá. Daí conversando com a mãe, com o pai. Eu sou apaixonada por educação física. Educação física é que eu vou fazer. Aí eu me mudei para Passo Fundo. Comecei a educação física, fiz 2 anos de educação física aqui. E era na Ubra, em Carazinho, ainda na época. Aí, nisso tudo, a minha mãe ficou doente, foi diagnosticada com câncer e tudo mais. Aí eu pensei assim, não, eu vou voltar. Aí voltei para Frederico, né, para minha cidade natal, para cuidar da minha mãe nessa época toda. E aí eu resolvi adentrar, então, a psicologia. Eu disse, bom, já que eu vou voltar, vou ficar com a minha mãe, o tempo é de 5 anos para ela se recuperar e tudo mais. E nesses 5 anos, o que eu vou fazer? Vou aproveitar, vou fazer um curso. Aí adentrei o curso da psicologia.
Mas eu queria saber mais a psicologia como um processo para mim me descobrir, para eu me conhecer. Além de conhecer o que as pessoas pensavam, né? Eu queria entender o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, o que as pessoas dizem. E eu tava nesse processo todo, né? Nessa loucura total, já querendo saber. Desde o quê? Desde a época lá onde eu me achava a menina lunática, que ficava olhando para as estrelas, olhando para a lua, cantando para a lua nas noites de lua cheia. E eu não entendia nada disso. Hoje sim, né? A gente vai entendendo todo esse processo. Eu peço que todos vocês que estão ouvindo essa história, que agora se conectem com a história de vocês. E que vocês possam simplesmente baixar as barreiras e receber como uma contribuição, tá? Eu estou compartilhando essa história baseado no convite que o Marcos me trouxe ontem, Histórias que Me Inspiram, para vocês entenderem que todo o processo ele é um processo de aprendizado. Mas ele só acontece esse aprendizado quando a gente toma consciência dele e de como que foi a tua história. Não que você precise ficar repetindo a sua história, mas que você possa reconhecer o quanto você aprendeu com ela, tá? Aí, o que aconteceu? Voltei para casa, né, que a minha mãe ficou doente, comecei a psicologia, como eu coloquei para vocês. Em 2010, aí eu finalizei o curso de psicologia e daí eu disse, ué, então agora eu vou voltar de novo para Passo Fundo, porque lá é cidade grande, já vou trabalhar na área e coisa e tal, tem mais possibilidades e tudo mais. Chegando aqui eu me deparo com uma situação, ok, você precisa ter experiência na área para conseguir um trabalho, e eu como não queria a clínica, eu já tinha decidido que eu não queria trabalhar com a clínica, porque eu não queria ficar, eu tinha aquele ponto de vista assim que, uau, eu não queria trabalhar com a doença, não queria que as pessoas me trouxessem para mim as questões que, ai, tá doendo isso, tá doendo aquilo, eu tô assim, eu tô assado. Eu queria que as pessoas me trouxessem, uau, minha vida tá incrível, sabe? Que as pessoas me contassem histórias gostosas de ouvir. Eu queria ouvir histórias gostosas, sabe? O bom delas, a alegria delas e não a dor. E aí eu me conectava com isso, assim, eu disse, não, mas não é isso que eu quero. Aí eu fui trabalhar como vendedor, como eu gostava de ler, fui para a livraria, comecei a trabalhar com livros, venda de livros e coisa e tal. Eu era apaixonada por isso, assim, também. E aí, com o tempo depois, eu fui trabalhar com a minha irmã, vendendo videogames, games, que também foi muito aprendizado, né? Eu me encanto com esse processo todo de me conectar com as pessoas e oferecer para elas o melhor que a gente pode oferecer. E aí também foi um caminho de aprendizado. E nisso tudo, nesse caminho todo, minha mãe veio a falecer, né? Ela ficou doente novamente, eu fiquei nesse período cuidando com ela e ela faleceu. Já fazem 5 anos, mais ou menos isso, quando isso tudo aconteceu. E aí, o que aconteceu? Veio, sabe, uma coisinha assim, um alerta. Fran, o que você tá fazendo da sua vida? Sabe? Você tá aqui. Não que aquele trabalho não me honrasse. Sim, eu estava reconhecendo que eu podia ir muito mais. Lá no meu trabalho, toda vez que eu chegava no meu trabalho, eu pensava, nossa, mas o que tem além disso? O que eu posso aprender além disso? O que eu posso descobrir além disso? A minha mãe já se foi. O que é que eu quero deixar de legado, de ser lembrada? Como eu gostaria de ser lembrada pelas pessoas? E aí eu entrei na internet e disse, deve ter alguma coisa diferente da psicologia tradicional. E aí eu comecei a pesquisar psicologia cognitiva, psicologia isso, psicologia aquilo. E aí até que eu encontro a Eneida Lima falando um vídeo sobre psicologia transpessoal. E aí eu disse, uau, brilhou meus olhinhos na hora, assim, sabe? E eu disse assim, acho que a psicologia transpessoal tem tudo a ver comigo. E eu acho que esse caminho da transpessoal é o que tá me conectando agora. E aí eu percebi assim, vou experimentar esse negócio. Que mais é possível. Aí calculei, recalculei, né? Porque a gente tem que calcular, né? E aí a minha irmã nessa época já tinha se mudado para Florianópolis, já estava morando lá. E eu disse, olha só, uma possibilidade de eu estar estudando, eu vou aprender algo que eu vou, além de aprender a teoria, eu vou estar vivenciando na prática, né? Eu vou estar vivendo aquilo em mim, sabe? E aprendendo mais sobre mim. E, na verdade, era tudo um processo para mim. Tudo que eu buscava fazer, todos os cursos, eu buscava para me descobrir mais, para saber mais de mim, sabe?
E tudo que eu tô fazendo hoje, até escrevendo essa história que eu estava escrevendo hoje, eu tô escrevendo para mim. Mas veio um impulso tão grande de compartilhar com vocês que eu disse, ué, vamos abrir a live, vamos compartilhar com o pessoal. Talvez possa servir para alguma coisa para alguém, né? E aí tá. Aí adentrei, comecei a psicologia, disse, olha, eu vou poder ir para Florianópolis uma vez por mês, vou estar visitando a minha irmã, essa que eu brigava quando era infância, né, quando era criança. Brigava a modo de dizer, a gente se desentendia, mas eu ficava com aquele sentimento de culpa, né, que ia ocasionando devido a todas as crenças que eu fui recebendo de informação. E além do mais, eu podia curtir uma prainha no final de semana. E assim foi. Foram 2 anos e meio, eu indo todo final de mês para Florianópolis, fazendo a minha psicologia transpessoal. Uau, terminou a psicologia transpessoal e eu pensei, e o que tem mais além disso? Eu não fazia essa pergunta, mas eu sabia que tinha mais alguma coisa, que não era só isso. Aí vou de novo para a internet, vamos pesquisar, né? Porque daí ali eu já tava na informação, já tinha internet, já podia pesquisar, já podia saber o que era, né? E aí eu adentrei assim um espaço e aí veio um negócio informativo assim, Vida Plena. Uau, esse nome me chamou, Vida Plena. Daí cliquei lá, acontecia em São Paulo. Eu nunca tinha ido para São Paulo. Meu Deus, como que eu vou ir para São Paulo? Mas aquilo me puxou tanto que aí a inscrição dizia assim: compre uma e ganhe outra. Aí eu podia levar um convidado comigo. E na hora eu pensei assim, quem que poderia ir comigo para São Paulo? E eu já tinha feito a psicologia transpessoal na época. Gente, eu já estava quase finalizando. Ou se eu já tinha finalizado, não lembro bem ao certo a época que foi isso. Terminei a psicologia transpessoal, fui para essa internet, achei o Vida Plena com o Leandro Percário. Leandro Percário, ele trabalha com TFT, que é o quê? Acupuntura sem agulhas. Então você dá as batidinhas, tem alguns pontos, né, que você dá as batidinhas para liberar todas as crenças, limitações que você tem no seu corpo, através das batidinhas. Daí tem os pontos que você vai batendo. Ou seja, você não precisa colocar as agulhas. E aí isso já me chamou a atenção. Eu disse, uau, que legal isso aí, não precisa botar agulha, aprende só através do toque. E aí quando eu fui ver a série de palestrantes que tinha, eu disse, uau, que incrível. Aí conectei com uma colega minha que eu fiquei muito afinada com ela, que hoje eu chamo que ela é minha irmã do coração, que é a Cleusa. Eu disse, Cleusa, você tá afim de passar um final de semana comigo em São Paulo? Eu comprei um curso e tem uma vaga para você ir comigo. E ela disse, ai, Fran, vamos sim. E aí ela foi comigo para São Paulo. Lá eu conheci quem? Conheci a Márcia Luz, conheci a Maura de Albanese, conheci o Jerônimo Temer, o Zé Roberto Marques, eu conheci a Kátia Damasceno. E todas essas pessoas, elas me inspiraram a mais. Conheci o André Lima, que também fala sobre o EFT, né, que também trabalha com as batidinhas nos pontos, né, os pontos que causam medo, limitação, só que o EFT ele é conduzido através de uma fala, e o TFT simplesmente você vai batendo, sabe? Aí lá eu conheci toda essa gama de pessoas que eu disse, nossa, que incrível isso. Sabe quando tu vai para um espaço e tu fica vislumbrada? E aí ouvindo o Zé Marques, gente do céu, ele andando de meia no meio do pessoal, com aquele microfone, eu dizia assim, nossa, que delícia isso, eu desejo ser palestrante. Aí começou a vir um negócio assim, uau, que legal que é compartilhar isso, transformar vidas, eu desejo ser isso. Aí começou a ver esse negócio em mim, sabe? E aí fui para Márcia Luz. Eu disse, então primeiramente eu vou acompanhar a Márcia Luz. Daí fui pesquisar sobre a Márcia Luz. Aí comprei o curso dela da Gratidão Transforma, fiz o coach palestrante com ela. Aí fiz o passaporte do sucesso com a Márcia Luz. Aí já fui procurar a Maura de Albanese, que também é psicóloga. Aí a Maura de Albanese trabalha com a Academia da Mente. Daí fiz o nível 1, fiz o nível 2 da Academia da Mente com a Maura. Hoje participo do grupo dela de renascimento. Então, gente, quanta coisa foi se desdobrando, sabe? E esse universo foi me chamando mais e mais e mais. Lá também eu conheci, junto lá no evento do Leandro Percário, tinha a Ana Tex, que trabalhava com marketing digital.
uma galera, assim, sabe? Eu nem conhecia, nem sabia quem eram essas pessoas, mas a forma como eles trouxeram o saber, o conhecimento, isso assim me abriu um leque de possibilidades. E eu fiquei com meus olhinhos assim, uau, gente, quanta coisa! Tem um mundo muito mais grandioso por aí, tem muita informação que a gente precisa saber e que a gente precisa aprender sobre isso. Tantas técnicas, tantas possibilidades. Aí eu conheci a Kátia Damasceno e eu cheguei em casa e já, nossa, eu quero comprar esse curso de pompoarismo que a Kátia fala, porque eu sempre gostei do tema também de sexualidade, né? Aí, num outro evento que eu fui da Márcia Luz em São Paulo, a Kátia Damasceno ia dar uma palestra. E aí, depois ela chamou as alunas dela para almoçar com ela e a gente foi almoçar junto com a Kátia. Gente, foi incrível aquela experiência. Eu dizia, nossa, olha eu aqui almoçando com a Kátia Damasceno. Que delícia isso. E sabe quando você não se coloca para mais e nem para menos, e quando você começa a dizer assim, nossa, ela não tem nem mais e nem menos, ela é a Kátia Damasceno, ela estava recém iniciando a história dela, que hoje ela é um sucesso, né? E ela recém estava iniciando todo o processo dela. Então, o quanto a gente pode se tornar aquilo que a gente deseja? O quanto que a gente está escondida no medo, no trauma, no drama da nossa realidade que a gente cria. E o quanto que a gente pode desvendar. Então, aquela menina lunática que as meninas na faculdade diziam que eu sempre estava no meio da lua, minhas colegas, né? Elas se divertiam comigo, né? Mas elas também diziam que eu estava sempre no mundo da lua, né? Então, realmente eu era uma pessoa lunática, uma pessoa diferente, só que eu não reconhecia isso. Eu dizia, mas será que tem algo de errado comigo? Eu sempre tentava procurar o quê? O erro de mim e não o acerto de mim. E também não tem nem acerto e nem erro. Eu sou quem sou, eu sou a minha diferença, né? E aí, o que mais que aconteceu nisso tudo? Deixa eu passar aqui. Aí passei esses fins de semana, fui aprendendo, fui conhecendo as pessoas, né? Segui estudando, segui fazendo todos esses cursos. Aí terminei todas essas formações, aí fui pro Enneagrama, porque eu queria conhecer o que era o Enneagrama. Primeiro eu queria saber qual que era a minha personalidade, né? Até dizem que tem essa personalidade. Já tinha estudado um pouco na psicologia. E aí eu disse, tá, então eu vou entrar no Enneagrama porque eu quero saber qual é a minha personalidade. Como que eu funciono? E aí também eu queria saber qual que é o meu número, já que no Enneagrama tinha um número, né? Você é o número 4, você é o 6, você é o 5, sei lá o que, o 9, o 11. E aí eu disse, tá, mas eu acho que eu sou o número 6, eu acho que eu sou o número 4. Né? Eu já estava me encaixando na numerologia lá. E já estava me definindo como aquilo, que eu era tal, eu funcionava assim, que eu era assim, que eu era assado. Isso também é muito legal para a gente ir aprendendo como que a gente funciona dentro do Enneagrama. A gente tem essa possibilidade de se descobrir. Não que você possa se definir como aquele número ou como aquilo, mas você tem a possibilidade de se conhecer e a partir daí você vai criando formas diferentes, sabe? E se abrindo a novas possibilidades. Não que você vai ser sempre assim. Você pode escolher mudar o tempo todo. E assim foi. Só que eu também pensava, mas tem alguma coisa a mais. Eu sempre nessa busca, tem alguma coisinha a mais, tem alguma coisinha a mais aqui pra mim. E aí fui fazendo os cursos, fui estudando. E assim eu mergulhei nos cursos, nos livros. Todo livro que saía assim interessante eu ia lá e comprava pra ler. Ia mergulhando nas histórias que eu sempre gostava. Até que chegou um dia que a minha irmã, eu fui convidada primeiramente para fazer um curso de barras de Axis. Né? Isso foi lá em 2017. Antes, acho que foi em 2016. Aí a minha irmã fez esse curso primeiro de barras, né? E ela disse, Fran, eu fiz um curso de barras, assim, tu quer experimentar? Vem aqui que eu vou te fazer uma sessão. Aí eu fui lá, ela tocou meus pontos na cabeça primeiramente. Aí ela disse assim, eu disse assim, o que tu percebeu? Eu disse, não percebi nada. Eu pensei, o que as barras têm a ver com o meu corpo, né? O que tu tocar ali na minha cabeça tem a ver com o meu cérebro? E aí eu já começava a pensar, né? O que tem a ver? Pensava, né? Que coisa maluca isso, não tem nada a ver. Eu não senti nada. Aí tá, se passou um tempo, em final de 2017, metade de 2017, por aí. Eu recebi um convite de novo para fazer esse curso de barras. Eu disse, mas que estranho, isso está me chamando de alguma forma. Aí eu disse assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer. Daí vai lá então de novo, né? Vai ver o orçamento, tudo direitinho, que se dá, se não dá para fazer, como é que vai dar. Chego lá no curso sem saber nada, o que eu ia fazer, eu disse, vou direto pro curso. Então, eu já tinha recebido essa sessão da minha irmã, mas não tinha entendido nada, e muito menos o que eram esses pontos.
né? E não tinha percebido nada, porque ela disse que tinha que perceber alguma coisa no corpo. E eu não tinha percebido nada. Aí fui para essa sessão. Quando eu fui receber no curso a minha sessão de barras, eu comecei a rir compulsivamente, assim, sabe? Quando a pessoa... Era um homem que estava tocando na minha cabeça. Ele tocou meus pontos, eu comecei a rir. E eu não sabia de onde vinha aquele riso, sabe? A minha sessão inteira, que foi 50 minutos, um pouquinho mais, eu acho... Eu ri a sessão inteira. Bom, acabou, meu abdômen assim doía, sabe? De tanto que eu ria. E eu perguntava o que era isso pra facilitadora na época. E ela dizia assim, tá tudo certo, tá tudo bem. O Gary, que é o criador do Axis, dizia, quanto mais você ri, mais você libera. E eu disse, nossa, então eu tô liberando tudo. Né? O que eu tô liberando? Eu nem sabia o que era, mas eu tava liberando, então. E aí eu ria muito. Mas ria. E aí disse, uau, que louco. Daí terminou o curso, eu fui pra casa, guardei a apostila. Aí vi atrás da apostila que tinha mais alguns cursos que poderia ser feito e tudo mais. E simplesmente deixei de lado. Aí tá, voltei pro meu trabalho, lá trabalhando e coisa e tal. Dia vem, dia vai. Resolvo, deu mais um clean. Vamos pesquisar sobre essas barras de Axis. Aí o que eu encontrei lá? Encontrei a Débora Azevedo contando as histórias delas, as experiências delas com as barras. E aí disse, que legal isso. E aí ela, numa experiência dela, ela conta que ela trocou 30 dias de barras de Axis com uma pessoa. E eu disse, a minha irmã fez o curso, eu fiz também. Vou propostear ela, ver se ela aceita fazer esse desafio, porque eu tudo tenho que experimentar. Pra mim, eu tudo tenho que viver aquilo, experimentar aquilo, sabe? Pra saber se realmente funciona. E eu disse assim, eu já fiz tanta coisa até hoje, né? Já fiz tanto curso, tanta coisa. Parece que nada funciona pra mim. E aí já estava entrando no julgamento de mim mesma. Então vou experimentar fazer esses 30 dias de barras com a minha irmã. Aí a gente começou. Ela trabalhava 8 horas, então 6 horas da manhã eu já estava lá na casa dela. A gente marcava assim, das 6 às 7, das 7 às 8, 2 horas, 1 hora para cada uma, né? E a gente vai fazer durante 30 dias. 6 horas eu já estava lá na casa dela e a gente começou esse desafio nosso de 30 dias. A gente não faltou um dia. E aí, conforme a gente foi fazendo essas barras, o que eu percebi assim, nossa, tinha sessão que eu dormia a sessão inteira, tinha sessão que eu chorava a sessão inteira, e tinha sessão que vinha muitas lembranças, muitos pontos de vista, julgamentos que vinha de quando a gente foi recebendo quando criança, adolescente, no nosso dia a dia, e começou a vir à tona, sabe? Mas por que a gente se sente feia assim? A gente tava sempre nos porquê, sabe? Eu não sabia que a gente não podia usar a palavra porquê, mas na época a gente usava, mas por que eu me sinto feia? Por que eu não dou certo na vida? O que tem de errado comigo? Por que todo mundo já se formou, tá bem sucedido, tá ganhando dinheiro e eu não tô conseguindo criar nada na minha vida? Por que a minha vida tá sempre na merda? E vinha um monte de coisa, sabe? E aí era choro, né? E aí passava a sessão inteira chorando. Só que depois que eu saía da sessão, das nossas trocas, eu voltava pra casa, parecia que tinha uma sensação, sabe aquela sensação de paz, de leveza? Mas eu me perguntava ao mesmo tempo assim, nossa, mas isso é a sensação de paz e de leveza fazendo qualquer técnica de meditação que eu já tinha feito, de uma respiração consciente, até aquela respiração o renascimento, que eu também já fui experimentar uma técnica de renascimento. Tudo isso depois da sessão você percebe essa sensação de paz e de leveza. Será que não é uma coisa da minha cabeça que eu tô criando? E assim foi, a gente foi seguindo. Só que daí o que a gente criou? Nós estava ansiosa para chegar nos 30 dias e ver o que tinha mudado. Sabe, a gente queria terminar os 30 dias, chegava no metade dos 30 dias, nós já tava assim que nós não se aguentávamos, a gente não podia mais nem se ver, eu e ela, né? Mas a gente ia, nós não desistimos. E aí assim a gente foi, teve época assim que a gente parecia que tava meio doida, sabe? Tão que a gente queria ver o resultado, né? E aí a gente foi fazendo. E aquilo ficou tão assim, meio que maluquete na nossa vida. Todo dia nós fizemos. Aí terminamos, né, as 30 sessões. E aí, a gente criou tanta expectativa, tanta projeção em relação àquilo. E a gente disse assim, mas nada mudou, né? Aí continuo aqui, me achando cocôzinho, a merdinha, né? Eu continuo aqui achando que eu não sou boa o suficiente. Eu continuo aqui percebendo que eu não sou capaz o suficiente. Aí eu comecei a colocar tudo isso de volta pra mim.
Eu comprei já de volta tudo aquilo que eu já tinha mudado durante esses 30 dias. Sabe, eu já tava mais aberta, já tava mais expansiva, criando mais pra minha vida. E aí eu comecei a entrar nesse processo todo comigo de novo. E eu disse, que interessante, tem mais disso, vou querer saber mais. Aí então eu pensei assim, será que se eu fizer mais um curso, eu não vou aprender um pouquinho mais? Porque daí eu percebi que eu já tinha alguma coisa que tinha mudado, só que eu não tava querendo reconhecer que já tinha mudado, sabe? Aí eu disse assim, então eu vou fazer mais um curso. Daí vinha a Paola lá do Rio de Janeiro pra cá. E eu, vou fazer. Aí como eu tinha um desconto, que a gente ganhava um desconto quando faz o primeiro curso, você paga ele inteiro. No segundo você paga 50%, né? Eu disse, tem um desconto de 50%. Então eu vou fazer pra ver se tem alguma coisa diferente aqui. Alguma coisa que de repente eu não aprendi no primeiro curso. Eu vou aprender nesse segundo. Sem saber de que eu queria me tornar facilitadora na época, né? Fui pro segundo curso, até o Marcos Tassi entrou ali, ele fez o segundo curso comigo com a Paola. E aí eu pensei assim, né, tá, aprendi lá um pouquinho mais, daí eu disse assim daí já tinha feito os 30 sessões com a minha irmã, a Clarice, que ela tá ali rindo à toa, né, que mais é possível. Aí eu disse assim pra Clá, não vamos desistir, vamos seguir trocando. Aí então a gente trocava 3, 4 vezes na semana, a gente ia lá e trocava nossas barrinhas lá, toda semana. Aí eu disse assim, mas tem mais alguma coisa. Daí vinha a Patrícia Gonçalves, eu disse, então eu vou fazer o curso com a Patrícia Gonçalves, o fundamento. Porque ali diz que no fundamento a gente vai mudar toda a nossa vida. Então a Patrícia, eu disse, é com a Patrícia que eu vou mudar a minha vida. Aí eu já criei o quê? Já projetei na Patrícia que ela que ia me curar, que ela ia mudar a minha vida, e assim eu fui pro curso. Cheguei lá, a Patrícia dele me facilitar, a Patrícia Gonçalves. Eu até dou risada, né? Porque é muito engraçado. E aí terminou o fundamento com a Patrícia. Aí tá, e eu fiquei assim, tá, mas e agora? Continuo na mesma, não tem alguma coisa a mais aí ainda. Aí eu disse, então eu vou fazer mais um curso de barras. Daí fui para fazer o terceiro curso de barras com o Fábio Meira. Aí terminando o terceiro curso com o Fábio, eu pensei assim, mas sabe que interessante isso, você só faz... É tão simples esse negócio, né? Eu não sei, eu não percebi que mudou nada comigo ainda, mas é tão diferente porque é uma técnica tão simples. Ela é tão simples, você vai lá, faz um curso, aí depois vai lá, toca os pontos na cabeça. Tem umas pessoas que riem como eu, fico meia doida, ou reconhecem a loucura delas mesmas e se divertem com a vida. Tem umas que colocam em prática, tem outras que não colocam. E aí eu fui querendo saber mais. Eu disse, mas todo mundo tá dizendo que dá resultado, que muda a vida, né? Então tem alguma coisa aí pra mim que eu preciso saber, que tocar esses pontos. Aí fui pro meu terceiro curso com o Fábio. Aí lá no curso veio assim pra mim me tornar facilitadora. Eu disse, que legal, então eu escolho isso. Vou dar esse curso. Três cursos eu já fiz, já posso dar o curso. Se as pessoas melhorarem, ótimo. Se elas escolherem melhorar, tá tudo bem. Se não tá tudo certo, eu tô ganhando com isso. Aí o que eu pensei, já vou ganhar dando curso pra galera. Olha só que inconsciente ainda eu tava. Com todas as barras que eu já tinha corrido no meu corpo, né? Mesmo assim, eu ainda tava na piscininha de cocô. Como pode melhorar isso? Então, eu vou dizer pra vocês que isso é normal, gente. A gente tem pessoas que despertam numa sessão e tem pessoas como eu que às vezes teve que levar uma vida quase toda para despertar para a consciência, para entender o que é essa consciência, sabe? E aí vou lá pro tal do requerimento, preencho tudo a solicitação, me torno facilitadora. Aí tô eu lá no meu trabalho, bom, agora eu sou facilitadora. E agora? Aí sabe o que veio quando eu me tornei facilitadora? Aí veio a questão de que eu não vou dar conta, que eu não sou capaz de novo. Veio tudo isso, né? Mas eu nem aprendi o suficiente para dar esse curso. As pessoas não vão confiar em mim. O que elas vão pensar quando eu vou dar esse curso? Nossa, esse curso aí é pra roubar dinheiro das pessoas. Veio todas as crenças assim de balde de novo, assim. Eu disse, nossa, mas eu não tinha limpado tudo isso, aquelas 30 sessões, 30 e poucas sessões que eu tinha feito. E aí veio toda essa armadilha de novo comigo, sabe? Que isso aí não funciona, que isso não dá certo, tu não testou 30 sessões, não mudou nada na tua vida, sabe? Começou a vir todo esse negócio de novo, assim, eu disse, mas que maluco isso.
E eu disse, sabe de uma coisa? Guardei de novo lá minha facilitação e fiquei um tempo na água morna, esperando, né? Achando que isso ia mudar. Aí pensei lá, quietinha comigo, um dia no meu trabalho veio de novo mais um plim. Fran, o que você tá esperando? Comece a facilitar essa classe. Aí, tá, então eu disse assim, então tá bom, vou fazer meu flyerzinho, vou divulgar e vou criar minha primeira classe. Vamos ver o que vai dar esse negócio aí. Aí criei minha primeira classe, sabe? Com aquela emoção, começou a surgir assim uma energia de eu me empoderando de mim mesmo para dar classe. E daí eu comecei a preparar todas as coisinhas que eu queria que tivesse na classe, com todo carinho, com todo amor, com aquela empolgação para aquele momento que eu ia dar minha primeira classe de barras. Independente se viesse 1 ou 10 ou 20, eu tava lá me dedicando e dando o máximo de mim, né? Para fazer a classe de barras. E aí... E a Genivalda? Depois tu me esclarece o que você queria perguntar, porque eu não tô lembrando. E aí, não sei se tu falou alguma coisa aqui pra cima, depois eu dou uma olhadinha, tá? Pra mim não perder, porque senão também me desfoco aqui da minha história, né? Porque a minha história é meio engraçadinha. Aí daí preparei minha primeira classe. E sabe quando eu dei a primeira classe de barras? Foi a Genivalda, sim, depois eu vou contar pra vocês. Que aí eu fui pra fazer daí eu fiz o segundo fundamento, sim, já vou contar quando eu conheci a Genivalda. Aí eu fui fazer o segundo fundamento com o Robson Sereno, que ele veio pra Passo Fundo, eu disse, eu vou fazer mais um fundamento, eu já tinha feito o fundamento com a Patrícia, eu ganhei desconto pra fazer o segundo, então vou fazer o segundo com o Sereno. Aí lá o Sereno me trouxe a consciência das entidades. Lembra lá no início que eu falava sobre que eu ficava lunática olhando para as luas, conversando com as estrelas, conversando com a lua, com o céu? Aquela criança lá quando era na infância? Aí, fazendo o curso com o Sereno, me veio a consciência do curso das entidades, né? Aí me chamou esse negócio, assim, eu disse, então eu vou fazer o curso de falando com as entidades também, porque deve ter alguma coisa aí pra mim, tá me chamando esse negócio. Aí fui fazer o curso de entidades também com o Robson Sereno. E depois eu fui fazer a classe de 3 dias de corpos com Aris Manovic. Acho que é isso o nome dele. Eu não soletro muito bem o sobrenome dele. Mas com o Aris em Florianópolis. Eram 3 dias de corpos. Lá eu conheci a doutora Genivalda. Ela estava participando também da classe, a gente tomou café junto, mas eu nem conhecia também quem que era a doutora Genivalda. Porque eu entrei naquela classe de corpos, também caí de paraquedas lá. Aconteceu muitos processos no meu corpo antes de eu ir para a classe. Foi muito louco, assim, o movimento de energia que aconteceu comigo. Antes de eu ir para a classe, o Fábio Meira tinha vindo para Passo Fundo, eu tinha feito uns outros workshops com ele, que era o workshop de sections, ele veio dar o fundamento também aqui, mas eu fiz só uns workshops com ele, até ele deu um workshop aqui no meu espaço, na época. E aí eu fui pra Floripa pra fazer esses 3 dias de corpos, foi lá onde eu conheci a doutora Genivalda. Aí ela me aplicou uma sessão de sinfonia de possibilidades, né? E eu amei aquilo. Depois, quando eu voltei, eu já conectei com ela para ela fazer uma sessão para mim, que é uma outra especialidade dentro do Axis, que eu também escolho me tornar essa energia do Sinfonia de Possibilidades. E assim foi, né? Dei minha primeira classe e quando eu voltando agora para a classe que a Curi me mandou conhecer a Genivalda. Eu voltei para a história da Genivalda, agora voltando para a parte da classe. Aí eu fui dar uma classe de barras. Acho que, não me lembro quantas pessoas, acho que foi 2 pessoas na primeira classe que eu dei. E aí, gente, sabe aquela sensação? Eu não percebia se as pessoas estavam recebendo. Mas aquela classe, ela despertou em mim um negócio assim, um empoderamento, uma alegria, um prazer, uma coisa tão gostosa dentro de mim que eu disse assim, uau, que delícia isso, que gostoso. É tão simples, é tão prático, mas será que realmente funciona? Só que eu já estava percebendo no meu corpo, sabe, as mudanças que estavam acontecendo. Só que antes não estava caindo as fichinhas, né? Caindo os HD, como diz, né? Aí eu tive que passar por muitos processos. Então o meu processo, ele foi passando por muitos e muitos e muitos processos até eu ter total consciência sobre aquilo.
E aí assim eu segui fazendo então os cursos que eu fui fazendo, fiz o fundamento então, como eu falei com a Patrícia, fiz o falando com as entidades, fiz puxão de energia com a Débora Azevedo, né? Fui fazer os 3 dias de corpos, aí eu fui pro Global Foundation com o Gauri Uden em São Paulo, lá também, né, aprendi, tive muita consciência, eu tive uma atualização no meu corpo que eu fiquei quase uma semana intensa. O meu corpo estava totalmente dolorido, intenso, e eu não entendia muito bem o que era aquele processo, mas eu sabia que daí dentro do Global eu escolhi fazer mais 2 sessões direto com o DEM, que ele estava oferecendo no horário do almoço para as pessoas que escolhiam, e eu escolhi fazer aquelas sessões com ele no intervalo do almoço. Nossa, quando eu voltei para Passo Fundo, o meu corpo estava assim, eu nem reconhecia mais o meu corpo. E aí, eu pedindo para que tudo aquilo fosse se atualizando em mim, no meu corpo. Então, era um processo muito mágico, ele é um processo assim que você, uau. Aí, fui fazendo workshop, segui estudando, né? Porque eu sou uma coisa assim que eu gosto de saber, de experimentar. Aí, fui fazer o workshop do abuso e gaslight com o Maurício. Fui fazer workshops com a Patrícia Stanskevinsky de negócios além dessa realidade. Fui participar no início, junto com os meninos da consciência, que eles estavam recém adentrando o espaço da sessão do presente, eles estavam ainda nas viagens. Aí então eu comprei aqueles pacotes das viagens deles, que eles iam fazendo e facilitando a sessão do presente no início. E foi muito incrível, sabe? Foi muito legal receber aquela sessão inicial deles. Hoje eles já têm as classes, né, da sessão do presente também. Eu ainda não fiz as classes da sessão presente, eu fiz lá no início a sessão direta com eles, assim, quando eles estavam em viagem, que foi bem legal, assim, onde que tudo se desenhou. Aí fiz o youtuber, desperte o seu youtuber, no início eles criaram um curso de youtuber. Então vai lá, Franciele, vamos liberar o youtuber que há em você. Tem um negócio aí que tu precisa liberar que ainda tu não liberou, vamos fazer. Aí faz o youtuber, vai lá, liga a câmera, ai não, acho que não é bem assim, não vou fazer mais. Aí para de novo, né? Aí, vamos fazer outro curso então. O que mais que tem curso aí pra fazer? Vamos fazer, porque esse aí que tu fez não tá ainda suficiente. A loucura dos cursos, né? Aí cheguei dos 3 dias de corpos que eu fui fazer em Florianópolis. E aí lá a gente pode facilitar o curso de facelift, né? Aí eu pensei assim, tá, mas antes de eu facilitar o curso de facelift, eu vou querer trocar esse negócio aí com as pessoas, né? Aí fui procurar alguém que já tinha o curso de facelift pra gente trocar, então o quê? Mais 30 dias. Lá vai a Franciele mais 30 dias trocando facelift. Achando uma louca ali comigo que aceite o desafio de trocar todo dia comigo. E encontrei uma parceira, a Shannon. Aí, nisso tudo, a gente foi trocando facelift. Todo dia, facelift. E trabalha o rejuvenescimento facial, né, das células e tudo mais. E aí, a gente queria terminar as 30 sessões também com o quê? Projeções e expectativas. Ou seja, vou terminar as sessões de 30 sessões de facelift e vou estar com a minha pele assim, ó. Né? Só que não. Eu terminei as 30 sessões de facelift e o que aconteceu? Nós se olhamos e dissemos assim, mas que estranho, a gente já terminou as 30 sessões, o que é que mudou? E aí veio a consciência, Báfra, olha quanta coisa mudou. Eu tinha muito, quando eu comecei, a Shannon começou a me aplicar as sessões de facelift, o que eu percebi foi que eu sentia muita dor no meu nariz. E eu tinha muito ponto de vista e julgamento em relação ao meu nariz, por ele ser grande demais, por ele ser fino demais, por ele ter um ossinho aqui em cima, sabe? Eu tinha muito ponto de vista e julgamento, gente do céu. E aí ela tocava na minha face pra me fazer o facelift, o meu nariz ele doía, ele gritava, sabe? Eu disse, mas que estranho isso, mas que sessão maluca esse negócio do facelift. E aí a Shannon, Fran, eu percebi que o meu seio tá mais bonito depois do facelift. E a Shannon, ai, eu percebi que o meu bumbum tá mais firme depois do facelift. Eu disse, mas que maluco esse negócio. Vamos seguir fazendo isso pra ela. Aí ela disse, Fran, eu fui aplicar num cliente meu e ele disse que o pênis dele aumentou. Eu disse, nossa, mas tá mais mágico esse negócio. Sim, ele reconheceu isso. Eu disse, não. Que bacana esse negócio. Eu disse assim, então tá, então vamos seguir fazendo. Só que aí, o que caiu a fichinha pra mim? Caiu o meu julgamento que eu tinha em relação à minha face, ao meu nariz. E aí eu pensei assim, Shannon, olha só, eu não tinha percebido o quanto eu me julgava. E eu não tava
tendo tanta consciência de o quão isso é grandioso, sabe? Sim, fadinha, tu viu só como pode melhorar. A gente é fadinha de mágica, de facelift, de barras, e o que mais é possível. E aí eu fui percebendo e reconhecendo o quanto eu julguei meu corpo e o quanto eu não estava reconhecendo isso. E a dor era tão intensa, ela não apertava, ela, assim, o toque do facelift ele é bem suave na face. E quando ela tocava próximo ao meu nariz gritava de dor. E aí quando eu tomei a consciência dos meus julgamentos em relação a mim. E tudo isso, hoje eu falo brincando, mas na época eu tinha vergonha de falar que eu tinha um nariz que eu não gostava. Sabe? Na época, meu Deus do céu, hoje eu falo com naturalidade. Se me julgam, se me falam, se me digam, realmente tu é nariguda, sei lá, teu nariz é grande, teu nariz é feio, tá tudo bem, tá tudo certo, ele é meu. E eu agradeço por ele estar funcionando perfeitamente. Como pode melhorar isso? Só que na época eu não via assim, sabe? E aí o facelift, pra mim, ele começou a reestruturar um processo interno, de dentro pra fora, sabe? Ele foi muito além das expressões, sabe? Foi muito além do rejuvenescimento das células, da face. Ele foi trabalhar o meu julgamento, sabe? Então eu percebi que o facelift trabalhou em mim a questão do amor próprio, sabe? Então foi muito além. Então, se quem ainda não experimentou, quem deseja experimentar uma sessão de facelift, pode agendar, ou se deseja facilitar o que eu facilite o curso também, posso facilitar, como pode melhorar isso. O curso também é de um dia, como o de barras de axis, e é bem legal. E nesse curso, o que você aprende? Você aprende o quê? A se empoderar cada vez mais de você. Isso aí, Beto. O nariz ou qualquer coisa pode ser grande, o coração é o mais importante. Só que na época eu nem sabia, né, sabe? Eu queria saber mais, que tem mais além disso. E eu sempre fui querer saber. Por mais que eu busco, que eu estudo, que eu venho constantemente buscando me aperfeiçoar e querer saber mais, eu venho buscando para me descobrir, sabe? Independente do outro querer receber essa informação ou não. Hoje, quando eu comecei a escrever sobre a minha história, eu comecei a olhar e disse, nossa, quanta coisa incrível eu vivi. Quantos processos malucos eu já passei, sabe? Quantas histórias eu já vivi. E o quanto isso é gostoso pra gente poder criar mais pra nossa vida. E aí, até então, ontem, essa semana, fiz 2 workshops com a Cíntia Rondelli, que eu ainda não havia feito com ela, que eu fiz limpeza de casas, que agora eu escolho agora também contribuir com as pessoas para limparem os seus espaços energeticamente também. Terreno, casa, quem deseja vender casa e terreno, me entre em contato e que a gente vai facilitar para que vocês possam ter mais facilidade com esses processos, que mais é possível. E aí, fazendo o workshop com a Cíntia, caiu muitas coisas também à tona, assim, sabe? E aí eu me pergunto o quanto você não está disposto a reconhecer o dragão que existe dentro de você. O quanto ainda você não está disposto a reconhecer a potência que tem dentro de você. O quanto ainda você não está disposto a reconhecer o ser grandioso que está aí dentro de você. E aí se você pergunta, mas o que é essa potência? Pergunta, o universo me mostre o que é ser potente. O universo me mostre o que é ser a total potência de mim. O universo me mostre o que é receber. Se você não sabe receber, pergunta. O universo me mostre o que é receber. O universo me mostre o que é ser a grandeza de mim. Me mostre o que é isso. O universo me mostre o que é ser grato, o que é ter gratidão, se você não sabe o que é isso. Se você desconhece o que é isso, faça perguntas, mas se perceba e reconheça a grandeza de você. Sabe? Esse é o convite. Aí, nesse processo todo, veio a quarentena, aí eu fui de novo pros meninos da consciência, fiz os 43 dias lá com eles, né, de meditação, de processo. Eu disse, meu, o que eu vou fazer agora, né, como pode melhorar isso? Aí eu pensei, Bafra, mas eu tenho uma coisa que eu ainda desejo aprender, que é marketing. É uma coisa, assim, um pouco estranha, esquisita no meu ponto de vista. Aí vamos lá pro curso da Anatex, aprender a ser analista de marketing digital. Uau, o que é isso? O que mais é possível? Eu sou do mundo lunático, agora querer estudar marketing digital, vamos lá. Aí comecei a estudar marketing digital com a Anatex, ainda tem muito conteúdo para estudar, para rever, para aprender, né? Faz pouco tempo que eu comecei o curso. E aí também surgiu assim o Rodrigo Cardoso, desafio de 15 dias com ele. E eu disse, Rodrigo Cardoso, eu quero muito escolho fazer ainda com o Rodrigo Cardoso, Ultrapassando Limites, que ele tem, né? Esse programa dele que é incrível.
Eu disse, nossa, Rodrigo, esse teu desafio de 15 dias, né, para trabalhar a questão do palestrante, me inspirou tanto que eu vou fazer. Vai lá, Franciele, fazer o negócio de 15 dias dos palestrantes com o Rodrigo Cardoso. Gente, conhecimento não tem limite, eu falo isso pra vocês. Eu amo aprender coisas novas, eu amo experimentar. Eu trouxe pra vocês aqui no Chimarrão da Consciência sobre Cabala. Sexta-feira eu vou ter uma sessão com o professor Juarez, porque sim, eu não vivi isso ainda, eu escolho experimentar e saber mais. Então eu já agendei com ele, eu vou fazer um processo com ele na sexta-feira. Então é esse o convite, sabe? O que é que vocês querem descobrir além de vocês, que tá ali, que vocês precisam saber, que vocês desejam saber? Eu já fiz renascimento, eu já fiz constelação familiar, eu já fiz um monte de coisas, tudo eu fui experimentar, sabe? Para quê? Para me conhecer melhor, para sair dos meus pontos de vista, dos meus julgamentos. Então não que eu tenha, não comprem de mim como uma verdade absoluta. Percebem e observem o que é que funciona para vocês. Talvez as barras de Axis nesse momento não percebem que não vai ser contribuição. Ok, tá tudo bem, mas o que é que vocês podem fazer que vai ser contribuição na vida de vocês? Eu comecei lá com a educação física, né? O caminho que eu contei para vocês lá no início. Fui para psicologia, para cá e para lá, fui por N caminhos, porque eu tava sedente de saber quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, o que eu vim compartilhar, quem realmente eu sou de verdade, sabe? E aí eu precisei andar por vários caminhos. Talvez você não precise fazer isso. Talvez o seu caminho já tá aí, só precisa você reconhecer e olhar para isso. Eu sim, eu precisei andar por vários caminhos, passar por várias teorias, por várias psicologias dentro do meu ser para poder encontrar o que faz sentido para minha vida, o que realmente funciona para mim, o que é verdadeiro para mim. E isso pode ser que não seja verdade para você. Então percebe lá no teu ser o que funciona para você. Isso é a psicologia pragmática traz, o que é que funciona na sua vida, o que é verdadeiro para você, e siga teu coração, sabe? Siga aquilo que te impulsiona, aquilo que faz você vibrar, sabe? Eu por muito tempo eu não reconheci isso dentro de mim. Então o que acontecia? Eu entrava no quê? Do que eu não sou boa o suficiente, de que nada dá certo pra mim, que eu tô sempre encontrando o errado de mim, as coisas não funcionam. Só que eu pensava que realmente tem alguma coisa a mais. Tem alguma coisa. E hoje eu ainda penso isso, sabe? Ainda tem muita coisa a vir. Tem muita coisa que eu preciso descobrir. Muita coisa que eu preciso experimentar. E aí eu me permito mergulhar e receber. Então ele é um processo contínuo. Sim, Norberto, hoje eu sou a melhor versão de mim mesmo. E o quanto esse convite pode ser para vocês também. O quanto vocês podem ser a melhor versão de vocês mesmos. Sabe? Então, hoje eu me empoderei de mim. Hoje eu comecei a fazer o que eu gosto. Hoje eu aprendi a dizer não. Às vezes as pessoas me convidam para fazer alguma coisa e eu percebo energeticamente que aquilo não vai contribuir para mim naquele dia, naquele momento. E hoje eu digo não, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não escolho isso. Hoje eu escolho sentar lá na minha sacada com meu chimarrãozinho e ler meu livro, um livro, sabe? Hoje eu escolho fazer uma caminhada, sabe? Então o que é que nutre você hoje? O que você pode escolher que vai criar mais para sua vida hoje? Esse é o convite. Sabe? Eu ainda continuo achando e percebendo que existe muito mais, muitas coisas ainda. Sabe? E eu facilito, né? Eu digo assim, nossa, Fran, o que mudou então depois disso tudo? Muita coisa mudou, sabe? Só que muitas vezes a gente nem reconhece as mudanças que estão acontecendo com a nossa vida, com o nosso corpo. Hoje eu crio mágica, eu brinco, eu me divirto. Tô precisando de dinheiro, dinheiro vem, dinheiro aparece, sabe? Se é de forma de presente, se é de aumento de salário do marido, de que lado que tá vindo, não importa, ele vem, sabe? Se tá com uma situação aí que não tá legal, faça perguntas, como eu posso melhorar isso? Como pode melhorar isso? Sabe? E as coisas elas vão aparecendo, sabe? Com mais facilidade. Sim, já tá acabando o nosso tempo, como pode melhorar isso? Então, eu sigo criando e compartilhando e sendo a minha inspiração para vocês. Para que vocês possam despertar o melhor e ser essa inspiração para mais pessoas também. O que mais é possível. Hoje eu reconheço o dragão que existe em mim. Hoje eu reconheço, sim, a águia que existe em mim. Sim, hoje eu reconheço o pavão que existe em mim. E você, o que você reconhece em você?